Um instituto de pesquisas eleitorais recebe uma encomenda na qual a margem de erro deverá ser de no máximo 2 pontos percentuais. O instituto tem 5 pesquisas recentes, de P1 a P5, sobre o tema objeto da encomenda e irá usar a que tiver o erro menor que o pedido. Os dados sobre a pesquisa estão apresentados na tabela e o erro pode ser expresso por isso aqui. O erro vai ser menor do que 1,96 vezes sigma sobre raiz de n, em que o sigma é um parâmetro e o n é o número de pessoas que foram entrevistadas pela pesquisa. Qual pesquisa deverá ser utilizada? Lembre-se que ele quer o que tiver o erro menor. Se o erro é dado por essa expressão, você tem 1,96 vezes o sigma sobre raiz de n, esse 1,96 é fixo. Eu preciso me preocupar com ele? Não. Ele vai, em todos os cálculos dos erros das pesquisas de P1 até P5, ele vai ser 1,96. Então, o que eu preciso me preocupar é apenas com essa divisão de sigma por raiz de n em cada uma das 5 pesquisas, buscando o menor valor, porque o menor valor vezes 1,96 vai dar o menor erro possível, que foi o que ele pediu. Então, dessa forma, a gente vai estruturar o seguinte: aqui eu tenho sigma e aqui eu tenho raiz de n. Vou comparar 0,5 sobre 42, que é o valor da pesquisa 1, do P1. Vou pegar o 0,4 por 28, 0,4 sobre 28, que é o valor da pesquisa número 2, o 0,3 sobre 24, 0,3 sobre 24, que é o valor da pesquisa número 3, o 0,2 sobre 21, 0,2 e 21, valor da pesquisa de número 4, e por último 0,1 sobre 8, valor da pesquisa número 5. É óbvio que você podia fazer essas divisões e aí olhar para o valor menor. O menor resultado das divisões vai te dar o menor erro e, portanto, aquilo que ele quer. Eu vou aqui fazer uma comparação. Se você comparasse, por exemplo, deixa eu anotar que isso aqui é o P1, esse é o P2, P3, P4 e P5 das pesquisas de 1 a 5. Se você comparasse os valores de sigma sobre raiz de n da pesquisa de número 3 com o valor da pesquisa de número 5, você tem valores iguais. Como eu vejo isso? Simplesmente esse valor é 1/3 do 0,3 e esse valor 8 também é 1/3 de 24, ou seja, essas duas frações são iguais. Se uma delas fosse o menor erro, o Enem teria dado duas respostas iguais. Portanto, uma vez que esses dois valores são iguais, a gente imagina que o Enem só tenha uma resposta correta para cada questão, essas duas estão descartadas. P3 e P5 estão fora. Eu já não vou olhar para elas. Então, só com essa primeira análise eu já elimino duas das alternativas. Ok, vou fazer praticamente a mesma coisa olhando para os valores de P2 e de P4. Por que eu estou escolhendo P2 e P4? Porque eu estou olhando que o 0,4 e o 0,2 têm uma relação de proporcionalidade. O 0,4 é o dobro de 0,2. Se o 0,4 é o dobro do 0,2, ou você divide essa fração toda, o numerador e o denominador, por 2, ou você pega essa fração e dobra toda, multiplica por 2 em cima e embaixo. Eu vou escolher multiplicar essa por 2 e você já vai ver por quê. Então, no lugar do 0,2 sobre 21, eu vou colocar a fração equivalente, que é 0,4 sobre 42. Dobrei numerador, dobrei denominador. Continua sendo o mesmo valor, são valores equivalentes. Agora eu comparo essas duas frações. As duas têm o mesmo numerador. Quanto menor o denominador, maior o resultado da divisão. Portanto, entre essas duas, eu vou considerar que essa aqui tem o menor resultado, porque ela tem
um denominador que é maior do que o dessa. Logo, a gente também vai descartar P2 nessa comparação de 0,4 sobre 28 com 0,4 sobre 42. Como esse denominador é maior do que aquele, o resultado vai ser menor. E por fim, eu vou comparar esse valor, que é da pesquisa P4, com o valor da pesquisa P1. Vou olhar para esta fração, 0,5 sobre 42, e para essa. Agora talvez tenha ficado evidente por que eu preferi dobrar em cima e embaixo dessa, porque aí eu tenho o 42, que é o denominador daquela também. E aí eu comparo as duas frações que têm o mesmo denominador. As duas têm o denominador 42. Eu olho para os numeradores. Quanto maior o numerador, maior o resultado da divisão. Portanto, quanto menor o numerador, menor o resultado dessa minha divisão. Como a gente quer o menor erro, vou descartar P1, porque 0,4 é menor que 0,5, o que implica que essa fração é menor que aquela. A escolha deveria ter sido, portanto, pela pesquisa de número 4. A alternativa correta era a alternativa D.